Esse é o Ancapsu e nós vamos falar agora sobre aquela mensagem do secretário Christopher Landau, né, que é o diplomata-chefe lá dos Estados Unidos, que ele fez uma postagem ontem, coisa e tal, e agora o governo brasileiro respondeu essa mensagem. Mas tem mais camadas nessa história aqui, né? Como a gente falou no vídeo ontem, o cara basicamente disse que o Brasil está vivendo uma juristocracia, que o Alexandre de Moraes tem ameaçado os outros dois poderes e que com isso não há negociação com os Estados Unidos. E propôs, inclusive, resolver esse problema e negociar com o Executivo e com o Legislativo. Vamos ver como é que vai ser essa história, porque basicamente eles estão pedindo a cabeça do Alexandre de Moraes para reatar relações com o Brasil e resolver os problemas todos, né? E para que lado que vai o Brasil? Eu não sei não, eu acho que vão fritar o Xandão. Essa notícia foi sugerida por O Mundo dá Voltas, o Banqueiro Anarquista e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Então, a gente já falou sobre essa mensagem do Christopher Landau, né, dizendo que o secretário disse que Moraes usurpou o poder e destruiu relação com os Estados Unidos. A gente falou sobre a mensagem toda, não vale a pena retomar isso daqui. Agora, o governo Lula respondeu agora, mas respondeu aqui, ó, depois de 2 dias, né, porque na verdade a mensagem dele em inglês estava anterior. Quando a embaixada americana traduziu para o português, aí que o governo Lula se mexeu nessa história, né? Aqui, ó, Planalto e STF demoram 2 dias para reagir à ameaça dos Estados Unidos, né? E de fato, porque nem se tocaram no tamanho do problema que estava naquela ameaça. Ou seja, 2 dias depois o governo Lula respondeu, e respondeu da maneira mais atrapalhada possível, que Itamaraty disse que a postagem foi um ataque frontal e não sei o que lá. Essa manifestação caracteriza um novo ataque frontal à soberania brasileira. Soberania! Soberania! E uma democracia que recentemente derrotou uma tentativa de golpe de Estado. Que golpe de Estado, meu amigo? O processo de transição começou na semana seguinte ao Bolsonaro perder a eleição. Bolsonaro perdeu a eleição, já estava instituído o gabinete de transição na semana seguinte. Que golpe de Estado? O pessoal está inventando essa história porque quer se manter, quer se agarrar ao poder, quer fazer o absurdo, quer tirar a oposição da eleição ano que vem, né? E não se curvará a pressões, venham de onde vieram, declarou Itamaraty na noite desse sábado, né? Nos encontramos em um beco sem saída. O usurpador se reveste de Estado de Direito, enquanto os demais poderes afirmam estar impotentes para reagir. É o que disse o secretário americano, né? A gente já falou sobre essa mensagem aqui. E aí, ou seja, o que o Brasil 247, o que a esquerda está entendendo dessa história? A embaixada dos Estados Unidos está pedindo a cabeça do Alexandre de Moraes e propõe parceria com o Brasil. É exatamente aqui, ó. Segundo o post, a crise entre os dois países estaria ligada à atuação de Alexandre de Moraes, usurpador de poder ditatorial. O que é verdade, é o que está acontecendo, né? Agora, é verdade também, como eu falei para vocês, o Alexandre de Moraes não fez isso sozinho. Ele fez isso porque tem um monte de gente, tanto no STF quanto na elite aristocrática socialista de Brasília, que queria ver o Bolsonaro fora das eleições. Por quê? Por causa dos interesses políticos próprios deles, né? Só que aí, quando o Alexandre de Moraes agora, quando deu a merda, quando veio a sanção americana, agora esse pessoal tá um capa para capar, tá uma confusão danada. Por quê? Porque ninguém quer resolver nada. A solução, a embaixada americana já deu aqui, eu já tinha falado aqui antes, a solução é sacrificar o Alexandre de Moraes em nome do país, não tem outra alternativa. Por mais que todo mundo quisesse tirar o Bolsonaro da eleição ano que vem, a solução agora é voltar atrás, né? Ah, não, beleza, mas o Bolsonaro vai ganhar. Pois é, e depois em 2028 você tira o Bolsonaro, não, 2030 você tira o Bolsonaro, bota um outro candidato que ganhe do Bolsonaro e pronto, pô, resolvido o problema. A democracia funciona assim mesmo, a alternância de poder. Lembra, o próprio pessoal da esquerda falou muito que a alternância de poder era importante em 2022, porque a alternância de poder é melhor e coisa e tal. Agora, quando alterna pro outro lado não pode? Que negócio é esse? A alternância de poder só quando vai da direita para a esquerda? Pro outro lado não pode ter alternância de poder, né? Tá evidente que não tem motivo nenhum para prender Bolsonaro. Esse processo todo é apenas para tirar ele das eleições de 2026, não apenas tirar ele como candidato, porque a verdade é a seguinte, ele já está fora como candidato, né? Ele já está declarado inelegível até 2030. O problema é que eles viram que Bolsonaro solto ano que vem, atuando politicamente ano que vem, consegue botar quem ele quiser na cadeira de presidência. Inclusive, é possível ele próprio, porque ele entra no STF querendo reverter a inelegibilidade, acaba sendo eleito antes de julgamento do caso, depois que ele foi eleito, para o TSE voltar atrás e dizer que ele não ganhou, fica uma coisa absurda, né? Ou seja, ele consegue até ganhar a eleição ano que vem. Então, a situação é essa, o pessoal quer tirar Bolsonaro porque sabe que perde para Bolsonaro ano que vem. E aí, o que os Estados Unidos estão fazendo aqui, segundo a visão do próprio 247, é isso daí, ó, tira o Alexandre de Moraes, rifa o Alexandre de Moraes, que a gente volta ao normal, a gente bate papo, a gente conversa.
Então, fazendo isso, a gente consegue negociar com o executivo, com o legislativo, mas não conseguimos negociar com o juiz. Tem que tirar esse juiz, tirar esse negócio todo, e aí a gente conversa. Deu a dica completa do que tem que acontecer aqui. Era um roteiro que já estava evidente, eu já tinha falado para vocês aqui. É um roteiro até fácil de resolver essa questão das tarifas. Vota-se anistia na Câmara, vota-se o impeachment do Alexandre de Moraes no Senado, e pronto, resolvido o problema. Acaba com essa lambança toda, depois faz um processo para votar um novo marco civil da internet, basicamente restaurando o marco civil da internet anterior, e pronto, resolvido o problema, fica todo mundo calminho, o Brasil segue em frente com a sua soberania inabalada, né? O Alexandre de Moraes se ferra, mas o Alexandre de Moraes estava fazendo por onde, né? O Alexandre de Moraes já está isolado nessa história. É lógico que a esquerda não quer isso. É lógico que tem outras pessoas que também estão jogando contra, só que chegaram numa situação que, ó, se for jogar contra, vai jogar o Brasil numa Venezuela. E eu tenho certeza que essa altura lá em Brasília já está um monte de gente percebendo que não tem salvação, não tem solução. Ah, mas é um absurdo os Estados Unidos interferir na soberania brasileira. Ai, mas soberania, não sei o que lá. Mas a verdade é a seguinte, que no final das contas não faz diferença nenhuma. Ele fez, agora a gente tem que ver como é que vai reagir a essa história. Não tem saída disso daí, né? Então, aqui ó, um único ministro do STF usurpou o poder ditatorial ao ameaçar líderes dos outros poderes ou suas famílias com detenção, prisão e outras penalidades. Exatamente. O Alexandre de Moraes fez exatamente isso com o Hugo Mota e com o Alcolumbre. É exatamente isso que está acontecendo, a gente já falou no vídeo de ontem, né? Essa pessoa destruiu a relação histórica de proximidade entre Brasil e Estados Unidos ao tentar, entre outras coisas, aplicar extraterritorialmente a lei brasileira para silenciar indivíduos e empresas em solo americano, diz o comunicado da embaixada, né? Então, é lógico que a esquerda está injuriada com isso. A Gleisi Hoffmann está aqui, ó, arrancando a calcinha pela cabeça. A postagem arrogante do subsecretário dos Estados Unidos, subsecretário não, é o diplomata-chefe, tá? Ele é o número 2 debaixo do Marco Rubio e é diplomata de carreira, não é político não, tá? Então, aqui ó, quem tentou usurpar o poder em nosso país foi Jair Bolsonaro. Quando que tentou? Jair Bolsonaro perdeu a eleição, na semana seguinte estava o gabinete de transição já funcionando, com um monte de gente nomeada, já fazendo a transição de governo. Aonde que teve isso? Bolsonaro substituiu os chefes dos poderes militares em dezembro ainda. Ou seja, como que ele... Ah, mas ele queria dar um golpe. Que diabo de golpe é esse que o cara substituiu os comandantes das Forças Armadas pelo pessoal indicado pelo Lula, sem nenhuma reclamação, sem nada, sem postergar, aliás, até adiantando o prazo disso, né? Ou seja, esse pessoal está insistindo nessa história, por quê? Porque sabem que perdem para Bolsonaro ano que vem. Por mais que as pesquisas digam que não, que Lula ganha de todo mundo, eles próprios sabem que não tem chance nenhuma de ganhar a pesquisa ano que vem, e estão apavorados com essa história, né? Mas, e de novo, tem que lembrar que esse pessoal quer o confronto com os Estados Unidos, né? O que eu falo para vocês, o Mendonça Filho colocou isso lá para a Isentosfera lá em São Paulo, e é a maior verdade, né? O pessoal quer o confronto com os Estados Unidos, não tenham ilusão, isso aqui não é só incompetência, não é só burrice deles, não, né? Eles querem esse resultado do confronto para quê? Para poder dizer que depois um estado de sítio, um estado de defesa, suspender a eleição, ou então suspender todos os partidos de oposição. Para pensar, basta isso. O Lula faz um decreto, o Congresso vai ser contra. É lógico, aí ele vai pro STF, o Xandão determina que tem que mesmo, a ordem do Lula tá valendo e coisa e tal. Imagina essa situação, né? Já fizeram isso com o IOF, pouco custa para fazer com qualquer outra coisa no final das contas, né? Então, é isso daí. A situação é crítica. Literalmente, os Estados Unidos estão querendo trocar a cabeça do Xandão pela negociação com as tarifas e outras coisas com os Estados Unidos. Vamos ver o que acontece.